Boa noite, meus queridos amigos. Estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Médiuns. Se eu não me engano, a parte 2 é que eu estou pelo celular e já sumiu ali escrito. É o capítulo 5? 7. É que sumiu tudo aqui. Os itens do 114, é isso? Ou 117. A 117. Me perdoe, sumiu tudo aqui escrito. Daí eu fico meio perdido. Mas estamos recebendo nossos amigos aqui, uma honra imensa. Beth, nossa amiga, uma salva de palmas. Odair, nossa amiga, uma salva de palmas. Bem-vindo, imensa. Obrigado. Esse estudo maravilhoso. Eu quero pedir licença, né? Porque nós estamos com a campanha junto com a Casa Edgar Armon. Bom, eu vou pôr aí na tela, mas não vou ler porque está escrito, né? Vocês podem ver aí. Se puder colaborar, muito obrigado. E não esqueçam de se inscreverem no canal, deixar o like, é muito importante para a gente. E aos novos inscritos, bem-vindos. E é com vocês. Gratidão! Então, boa tarde, amiga. Boa noite, amigos queridos, né? A gente vai falar do Livro dos Médiuns, segunda parte, das manifestações espirituais, capítulo 7, da bicorporeidade e da transfiguração. Então, vamos lá para o item 114. São 3 casos em que Allan Kardec coloca aqui no Livro dos Espíritos sobre bicorporeidade. Então, ele explica lá no item 114 que bicorporeidade e transfiguração são variedades de manifestações visuais. Então, a pessoa está dormindo, o seu espírito, acompanhado do seu perispírito, se afasta do corpo físico, é um desdobramento. O perispírito sempre acompanha o espírito, né? Esteja ele encarnado ou desencarnado. E esse perispírito pode tornar-se visível e até mesmo tangível, né? A pessoa toca, parece uma pessoa viva, né? Então, aqui, Kardec coloca exemplos de bicorporeidade. A mulher de um amigo do Allan Kardec viu várias vezes, no seu quarto, estando escuro ou não, uma vendedora de frutas entrar. Ela conhecia essa vendedora de frutas de vista, ela morava próximo, mas elas nunca conversaram entre si. E essa mulher que viu, né, ela ficou aterrorizada, ela não conhecia nada de espiritismo. A vendedora de frutas que apareceu, né, ela era uma pessoa viva, provavelmente estaria dormindo, o corpo repousando, né? E o espírito indo para a casa dessa mulher que é esposa de um amigo de Allan Kardec. Aí Kardec pergunta, mas por que ela ia até o quarto dessa mulher? Não se sabe. A aparição sumia. E aí, quando essa esposa do amigo via a vendedora de frutas, aterrorizada, ela se levantava, ia se certificar de que todas as portas da casa estavam bem fechadas, então ela tinha certeza de que ela estava acordada. Outra vez, em outra ocasião, entrou no quarto dela um homem desconhecido. E outra vez o seu próprio irmão, que naquele momento estava longe, estava na Califórnia. E quando ela viu o irmão, parecia, assim, tão real, como se ele estivesse lá em carne e osso. E ela, inclusive,
quis dirigir-lhe palavras, mas aí esse vulto desapareceu. E dias depois ela recebeu a carta do irmão, dizendo que ele estava bem. Aí Kardec explica que esta mulher que viu, né, essas 3 aparições é uma médium vidente natural. Vamos lá para o item 116, o caso em que uma senhora estava muito doente, e certa noite, mais ou menos 10 horas da noite, ela viu entrar no seu quarto um senhor idoso que morava na mesma cidade. Ela, de vez em quando, se encontrava com esse senhor, mas não havia um relacionamento próximo entre eles. E ele estava sentado numa poltrona perto da cama dela e, de vez em quando, dava uma pitada no rapé, que era uma coisa assim, muito comum no século XIX. Parecia que ele deixava essa senhora doente. E ela quis perguntar-lhe por que ele estava ali. Mas ele fez sinal para que ela não falasse nada, para que ela dormisse. E ela novamente tentou perguntar por que ele estava ali. Ele novamente fez um sinal para ela não falar e dormir. Ela acabou dormindo. Depois de uns dias, ela já estava curada e recebeu a visita desse senhor na sua casa. Aí estava lá, né? Encarnado, em carne e osso, com a mesma roupa, com a mesma caixa de rapé, com os mesmos modos com os quais ele se apresentou enquanto desdobrado, né? E ela, então, recebendo a visita dele, os 2 encarnados, né? Agradeceu e dizendo, né, que ela estava doente, e ele ficou espantado, agradeceu-lhe a visita. E ele ficou espantado. Ele falou assim: mas faz muito tempo que eu não tenho a satisfação de vir vê-la. E essa senhora, ela conhecia os fenômenos espíritas, então ela não quis entrar em detalhes com ele. Ela sabia que ele tinha visitado em espírito, né? Tinha visitado em espírito, mas ela, né, não quis ficar a conversa, disse para ele: provavelmente eu sonhei. Mas ela sabia que ela estava acordada. E aí, no item 117, um outro caso, de um senhor que ele não queria casar, mas a família insistia para que ele se casasse com uma moça que morava numa cidade próxima, uma moça que ele jamais vira. Aí, um dia, no seu quarto, ele viu uma donzela entrando com roupa branca, flores na cabeça, e ela disse que era sua noiva, e estendeu-lhe a mão, e tinha um anel, um anel de noivado, e aí ela desapareceu. Um ano se passou, a família insistindo para ele ir, né, visitar a moça naquela outra cidade. Ele acabou indo. Quando ele chegava, ele estava chegando na outra cidade, estava acontecendo a festa de Corpus Christi e uma procissão passando. E essa moça, que apareceu desdobrada no seu quarto, estava nessa procissão, com o mesmo vestido, com flores na cabeça. Ele ficou atônito. Ela, quando ouviu, soltou um grito e sentiu-se mal. Quando ela voltou a si, ela lhe disse que ela já o tinha visto um ano antes, né? Porque ela estava dormindo e ela se desdobrou e foi visitá-lo. E aí, né, eles acabaram se casando. E isso aconteceu em 1835, quando ainda nem se cogitava de espírito. Então, passo aí para você, Odair. Muito bom, né? Essas experiências ensinam a gente tanto, né? São esclarecedoras, são exemplos assim que a gente viaja com eles, a gente viaja na história, se é que podemos assim chamar, porque são verdadeiros, né? Os depoimentos são tão sutis e verdadeiros que fazem a gente. E quantos casos devem haver que, que nos mostram essa ordem, que mostra que essa possibilidade é tão maravilhosa, né? Quando a gente vai falar da bicorporidade, da transfiguração. Então,
Eu sigo aqui um texto, a colinha que eu tenho, para não perder nenhuma parte assim tão importante, que fala dessa, que se admite essa hipótese de depender da explicação de aparição dupla, da coincidência do vestuário e de tudo isso que acontece, né? Que a imaginação ela é tão fértil, tão maravilhosa, né? E aí tem explicações tão gratificantes que estão ligadas, que apoiam o livro dos médiuns, né, que sai das outras obras de Kardec, né, que pode o corpo existir sem a alma, né, que foi tocado aqui nesse assunto, né? Então pode. A resposta é, entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda há união definitiva entre a alma e o corpo, enquanto que depois dessa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, olha só. Coisas a serem pensadas, né? Mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Ou seja, essa dubidade aí deve estar existindo. O que seria o nosso corpo se não tivesse a alma? É outra questão, né? Simples massa de carne sem inteligência. Tudo que se quiser, exceto de um homem, exceto um homem. Ou seja, coisas que a gente tem que considerar. O espírito pode encarnar a um tempo em dois corpos diferentes, nós não falamos disso, mas tem que se considerar também. Não, um espírito ele é indivisível, olha só, né? Então não há como. E não pode animar simultaneamente dois seres distintos, né? Que é o que isso comprova a leitura nossa. E no livro dos médiuns, né? Em particular, a bicorporidade é a capacidade de uma pessoa encarnada se manifestar em dois lugares ao mesmo tempo. E toda essa questão que está sendo explicada tão bem pela Beth, os exemplos que ela deu, enquanto a transfiguração é a alteração da aparência física de um corpo vivo. Então, há que se entender a diferença. Muitas às vezes confundem as duas, mas não tem porquê. Elas têm uma ligação muito estreita, estão conectadas, mas tem que tomar esse devido cuidado do entendimento, tornando irreconhecível quando acontece a transfiguração. O corpo fica irreconhecível, ou o espírito. Ambos os fenômenos ocorrem pela expansão do perispírito. Aí o segredo. E estão detalhados no capítulo do Livro dos Médiuns. Então, o que é a bicorporidade? Ela ocorre quando o espírito de uma pessoa encarnada se desdobra e se manifesta em outro local, né? Então, aquilo que ela disse. A pessoa, ao dormir, na hora do sono, né, o espírito se desliga, dependendo da situação, do entendimento e do propósito. Nunca se esqueça do propósito. Tem sempre que haver um propósito. Então, a pessoa se desloca, o espírito vai fazer algum trabalho importante, enquanto a pessoa está no sono. Eles estão ligados pelos linhames, são as linhas que os ligam, né? Que ligam o espírito, o perispírito, o corpo, a matéria, o corpo físico. Mas ele tem a possibilidade de sair do corpo e ir fazer o trabalho que for, porque não tem distância. Lembra, o espírito ele atravessa a matéria. Né? Ele atravessa a parede, porta, não precisa estar aberta a porta, ele atravessa a parede, ele faz qualquer coisa. O corpo físico não, mas o espírito tem essa capacidade, né? Então, mesmo que o corpo físico esteja em repouso no local original, o espírito sai para trabalhar, para fazer aquilo que se dispõe. Como ocorre? A alma se emancipa durante o sono de um estado de leve transe. Vamos chamar de leve transe, isso é um transe. E o perispírito, por quê? Porque ele pode voltar a qualquer momento. Como a Beth falou, lembra quando tentou invocar a mulher quando viu o irmão? Tentou invocá-lo e ele desapareceu. Por quê? Estava em transe. Bom, enfim, a gente tem que entender esses detalhes, são muito importantes e eles são autoexplicativos para nós. Então, tornando-se visível e até tangível em outro lugar. Olha só, também, se for necessário, o propósito de ele ter que aparecer, ele vai aparecer, para que se cumpra um benefício,
para que se cumpra uma coisa importante. É isso que tem que se entender. As características. A pessoa pode aparecer de forma visível, vaporosa ou tangível e conversar com as pessoas. Conversar. O corpo físico permanece vivo e conectado ao perispírito por um cordão prateado. Aí já, né? A gente fica um pouco difícil assim, né? Mas dá para imaginar que coisa maravilhosa, né? É óbvio, assim como as aparições e tudo aquilo que Cristo nos ensinou, né? Que Jesus trouxe para nós. Quantas coisas que ele nos dizia em parábolas e a gente ficava viajando e com grande dificuldade de entendimento. Quantos? Até os próprios apóstolos tinham uma dificuldade enorme. Eles declaravam, nossa, total apoio, total, mas na hora H ficava aquela questão, né? Parece que precisa ver para crer, o teste de São Tomé, o famoso, né? Bom, enfim, na transfiguração, olha só, o que é? É a mudança radical da aparência de um corpo vivo através da alteração das características físicas. Por que ela tem que ocorrer, né? Também cumpre também aí um objetivo. Como que ela ocorre? Decorre da expansão do perispírito, novamente. Olha o perispírito agindo aí, que é a conexão mais importante, né? Que irradia-se e altera a imagem exterior do médium. Olha só. Sem que a alma se afaste do corpo físico. Aí não se afasta. Aí ela não tem essa questão que aparece na bicorporeidade que ele viaja. Ele pode viajar, ele sai e vai para onde tiver que ir. Não tem distância. Só que aqui, na transfiguração, sim, olha só. Como ocorre? Decorre da expansão do perispírito, que irradia-se até a imagem exterior do médium, sem que a alma se afaste do corpo físico. Características. Os traços fisionômicos, a voz, o porte físico da pessoa pode se modificar, a ponto de se tornar irreconhecível. Interessante, né? Ou seja, você não consegue relacionar com aquilo que você tinha daquela pessoa, de quem conheceu a pessoa. E em casos excepcionais, ele é encarnado, por exemplo, e agora desencarnado. Em casos excepcionais, como de Jesus no Monte Tabor, o fenômeno pode ser mais intenso. Interessante, né? Envolvendo a mudança na aparência e na aparição de outros espíritos, como lá de Moisés e Elias, né? Um caso tão conhecido. E aí eles fazem as comparações da bicorporidade e transfiguração. Então, bicorporidade é um fenômeno que tem um desdobramento, o espírito acompanhado de uma parte do perispírito se desprende do corpo físico, que entra em um estado de sono ou transe leve. Só repetindo, mas enfatizando. Manifestação. O perispírito se manifesta em outro local. Olha só. Ele tem um propósito. Tem uma coisa que ele precisa fazer. E é necessário que isso ocorra. Né? Tornando visível para outras pessoas. A visibilidade pode ser fugaz ou prolongada, dependendo do caso, do entendimento, da necessidade, daquilo que nós estamos falando. E o espírito pode se tornar até tangível. Ou seja, você vê, de fato, o espírito. E você fala, esse é um ser, está aqui, está perto, eu estou vendo. Né? Bom, imagine você. A reintegração. Reintegração é voltar atrás, né? Quando o espírito retorna, os dois corpos se reúnem e a consciência volta ao estado normal. Às vezes, aquele que assim o fez nem se lembra do que aconteceu. Que coisa maravilhosa que é. As coisas de Deus. A espiritualidade explica isso com tanta sabedoria. E a gente não tem como duvidar. A gente só tem que agradecer. A gratidão tem que brotar de nós, sabe? Porque é um alimento fantástico. Isso é de uma grandiosidade que é difícil de explicar. Então, exemplos que a gente pode citar, Santo Antônio de Pádua, é famoso por ter aparecido em Lisboa para inocentar seu pai, olha só, deu uma acusação de assassinato enquanto pregava em Pádua. Nossa, de Pádua, que está na Itália, ele foi para Portugal para poder contribuir para a salvação, ou de alguma forma, para o seu pai não ser acusado. Olha só, tem um propósito? Oh, que propósito maravilhoso!
Depois tem um exemplo de Santo Afonso de Ligório. Foi visto em 2 lugares simultaneamente, o que foi considerado um milagre pela Igreja Católica. Aí vem a Igreja com as suas explicações, que a gente sabe que eles dão os nomes que querem dar, né? É que nem religião, a gente sabe que religião é rótulo, né? Deus é Deus, Jesus é Jesus e acabou. Não importa a religião que somos, o importante é entender que esses fenômenos ocorrem, que é para nos dar esclarecimento, para a gente entender que existe muito mais coisas além da nossa vã consciência e sabedoria. Nós sabemos só uma parte da história, nós sabemos só uma parte daquilo que nos toca. O que está para vir vai chegar, né? Lembra? Estamos num plano de provas e expiações, migrando em transição para um plano de regeneração, onde tantas coisas iriam mudar. E aqui são esses exemplos maravilhosos que nos fazem refletir, né? Que põem a gente para pensar mesmo. Na transfiguração, já que eu entrei nesse detalhe da bicorporidade, a ação do perispírito, o fenômeno ocorre pela expansão e plasticidade do perispírito. Entra nessa questão da plasticidade, que envolve o corpo físico e lhe confere características diferentes, alterando sua imagem exterior. Também cumpre uma função. A vontade do espírito. A causa primária da transfiguração, olha só, é bom que se diga, é a vontade do espírito. O perispírito pode ser modificado pela influência do próprio espírito comunicante ou de outro espírito, né? Então, isso é tão importante de se levar em conta. Alteração dos traços. A transfiguração pode envolver mudanças nas feições, no olhar e na voz, chegando a ser tão completa que torna a pessoa irreconhecível. Quem conheceu aquela pessoa, encarnado um dia foi, ela não vai reconhecê-lo. Então, em alguns casos, como o da jovem descrita no livro, a mudança pode ser tão radical que até o peso, olha que interessante, do médium se altera devido à agregação fluídica. Lembra? Falamos dos fluidos, de energia. Somos movidos pelos fluidos pelo fluido vital. E nós fazemos essa troca. Então, você vê, nesse fenômeno de transfiguração, o peso muda. Olha aqui, como é que pode, né? Você vai chegar e falar, poxa, como é que pode perder ou ganhar peso? É possível, isso ocorre. Se for necessário, ocorre. O que demonstra que não se trata só de uma simples ilusão de ótica. Fenômeno natural. Allan Kardec esclarece que a transfiguração é um fenômeno natural e não um milagre. Há que separar isso, entender que milagre tentam dar nome para as coisas, mas não é a melhor definição. A melhor definição é essa que nós estamos trazendo aqui e explicando, né? Nesse nosso bate-papo. E está dentro das leis naturais que a ciência ainda não conhece completamente. E os exemplos dos livros dos médiuns que fala da transfiguração é a jovem transfigurada, né? Um dos exemplos mais marcantes é de uma jovem de 15 anos que conseguia assumir a aparência de pessoa desencarnada, incluindo traços, voz e maneira de falar. A transfiguração em sonâmbulos. A transfiguração pode ocorrer também de forma mais branda em alguns sonâmbulos, que é uma característica também, a espiritualidade explica. Existem capítulos que, né, são muito esclarecedores, que falam exatamente tudo que pode acontecer, que dão um embasamento para isso, devido ao maior afastamento do espírito do corpo, resultando em alterações faciais que não chegam a ser radicais. Jesus, meu Deus, olha o exemplo. Allan Kardec utiliza o exemplo da transfiguração de Jesus, descrito nos evangelhos, para explicar o fenômeno. A pureza do perispírito de Jesus permitiu uma luminosidade excepcional, enquanto a aparição de Moisés e Elias é considerado um fenômeno do mesmo gênero, onde o perispírito dos comunicantes se tornou visível e tangível. Conclusão. A transfiguração é um fenômeno mediúnico que ocorre pela ação do perispírito. Esse nosso amigo, inseparável, que é modificado pela vontade do espírito. No livro dos médiuns, Kardec explora o fenômeno através de exemplos e estudos, que são muitos, demonstrando que ele é natural e que pode ser explicado pelas leis da natureza, ainda desconhecidos pela ciência. Bom,
Beth, era isso que eu queria falar sobre bicorporeidade e transfiguração. E acredito que esse capítulo, com esses itens, é claro, é uma parte de tudo isso que fala, das aparições dos espíritos de pessoas vivas e fenômenos que ocorrem, que a gente chama de fenômenos, mas que são, como eu posso chamar? Acho que nós podemos chamar de um recurso maravilhoso que a espiritualidade traz para nós, para o nosso melhor entendimento do que é deixar um dia o corpo e de ficar mais claro que somos, de fato, espíritos numa experiência carnal. Né? A gente se prende tanto à matéria ainda e sofre com isso, e os espíritos precisam, sabe, ser fortalecidos. É uma forma de fortalecer a razão do espírito ser o que ele é. Somos espíritos numa experiência na carne. Isso que nós temos aqui, esse invólucro, a gente recebe ele um dia de presente e devolve ele, às vezes, de uma situação bastante calamitosa. Mas paciência, aí é o nosso entendimento. Por isso que ele fala, cuida do vaso, cuida do seu vaso da melhor forma possível, para que ele te sirva, para ele que faça a parte dele, te sustente, te suporte, porque o que interessa não é o que está fora. O que a gente às vezes quer mostrar para os outros é o que está fora. O que está no exterior nosso não importa. Nós podemos parecer bonitos para os outros, mas para a espiritualidade, para a nossa razão de ser, o que interessa é o que está dentro. Só assim que nós evoluímos a nossa parte interior. Que isso seja sempre lembrado, sempre dito, né? E considerado. O que carregamos dentro de nós é o que mais importa, que é os nossos sentimentos, nossa emoção, os nossos medos, as nossas agonias, nossas angústias, as nossas alegrias. Tudo isso conta. E conta muito. Só assim que a gente consegue evoluir e fazer a nossa reforma íntima, que é tão importante. Para um dia voltar para a pátria do nosso Pai e poder falar, Pai, eu consegui fazer alguma coisa de mim, consegui fazer a minha parte melhor, com a graça de Deus. Então, assim, envolvidos, se a Beth me permite, nós vamos fazer aqui uma prece, né? Principalmente agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais esse dia, né? Para passar um pouco dessa informação tão importante, agradecer ao SEAC, aos mentores, aos protetores, a todos aqueles que estão conosco, seres de luz, seres de mais luz, seres de menos luz, não importa o nível que se está. Todos somos filhos de Deus. E agradecer por tudo que temos, por tudo que somos e tudo que podemos aprender. E que o Pai nos dê a força necessária para a gente reconhecer que o que falta no outro nós podemos oferecer. E o que nos falta, o outro pode também nos proporcionar. Que a gente vive em sociedade e que assim seja, graças a Deus. Obrigado.